entendendo o que está acontecendo na internet. Mas como é que você enxerga a maneira como a gente está lidando com essas novas tecnologias, que dá para, assim, elas transformaram bastante o nosso hábito de vida, mas foi para melhor, você diria? Algumas coisas sim, claro, né? Nós teríamos até a impossibilidade dessa nossa conversa. Verdade. E outras coisas que são positivas. Eu posso ter o mundo digital, o mundo do aparato tecnológico como uma escada que eleva ou como uma cela que aprisiona. Não é uma coisa de escolha individual, é uma questão de uma decisão coletiva. Por exemplo, há um nível de indução e, portanto, de sedução e, na sequência, de engano, que é muito favorecido, né, pelo mundo tecnológico, que não só, né, é capaz de nos, como você lembrava, produzir uma avalanche, né, de informações sequenciais, como de nos iludir em relação àquilo que ali aparece. Nesse sentido, a tecnologia ela sempre teve seus vários modos de presença, né? Uma das coisas mais fortes, por exemplo, é nós entendermos que o aparato tecnológico ele teria, né, em princípio, a finalidade mais expressiva, né, de nos favorecer e nos servir. Eu lembro sempre, né, quando as pessoas que têm mais idade como eu começamos a lidar com o mundo da computação, o nome que se dava a algo que nos auxiliava nesse mundo era servidor. Era ele que nos servia. Quando ele para de nos servir e é você que a ele serve, isto é, quando há uma postura submissa, uma postura ingênua, uma postura que, entre outras coisas, perde algo, né, que o Pedro Cortella, um dos meus filhos, que lida muito com esse tema, chama de pensamento crítico, em que você seja capaz de ter o bom uso. Né, aquela ideia mais marcante de algo que não é para recusar. Eu uso uma expressão sempre, Igor, cautela com a informatolatria, que é a adoração do mundo digital, mas também com a informatofobia, que é o pânico em relação a essa questão. Qualquer coisa que a humanidade tenha trabalhado sempre tem essa dupla possibilidade, no mínimo. No mínimo. Né? Portanto, porque, inclusive, acho que a maioria das invenções da humanidade a gente já usou para destruir a humanidade. Se nós imaginamos uma das coisas que um brasileiro auxiliou a trazer, que é a aviação, o Santos Dumont, é a mesma que pode levar alimento numa região de horror, também bombardear aquele que está submetido ao horror que você tem que levar o alimento para salvá-lo. Isso significa o quê? Que tudo tem dois lados, pelo menos. Né? O grande Guimarães Rosa, ele um dia produziu um conto que tem uma ideia absolutamente impossível e magnífica, que é a terceira margem do rio. Né? A terceira margem do rio. Essa impossibilidade lógica indica um pouco a gente pensar, trazendo aquilo que você levantou, esse mundo que agora está, ele é muito sedutor. Ele produz, entre outras coisas, um encantamento e um enfeitiçamento. Né? É muito difícil você resistir a algo, né, que vai te estimulando, vai te oferecendo um retorno, né, de satisfação imediata para que você dali se desconecte. Né? Portanto, ele é viciante. O que é um vício? É aquilo que você não pode interromper quando deseja. Né? E nesse sentido, estar viciado nisso leva a uma condição em que a gente confunde informação com conhecimento. O mundo hoje, tal como você trouxe, ele tem muita informação, né? Mas não necessariamente tem conhecimento. Comer bem não é comer muito. É verdade. Comer bem é comer de forma seletiva. Né? E beber bem não é beber muito. Aliás, porque no caso de algumas coisas, depois de uma terceira ou quarta dose, você já não tem mais nenhum prazer naquilo. Uma parte dos prazeres da vida vem pela ausência e não pela presença. É porque não está que dá vontade que esteja. Né? E nesse sentido, o mundo tecnológico, ele sim nos serve. Eu, quando eu estou num hospital, eu desejo que a tecnologia ali seja absolutamente avançada. Mas no meu cotidiano, eu fico olhando, por exemplo, agora a inteligência artificial, o modo como ela pode, de um lado, favorecer, né, a aceleração de tarefas, o poupar tempo liberado, mas pode iludir também. Pode. Eu, no cotidiano, né, sou vítima de falsificações em relação a coisas minhas. Todos os dias aparecem dezenas, né, de postagens em que se simula a minha voz com um conteúdo que não é meu e que, de uma certa maneira, porque não é autêntico, ilude as pessoas. Não significa que eu não poderia falar aquilo, eventualmente até
teria alguma adesão. Mas coisas que estão ligadas, especialmente no campo da religião. Eu sou muito cumprimentado por coisas que não disse. Né? E, portanto, isso, de um lado, poderia até se imaginar que eu ficaria feliz pelo afago, mas não. A autenticidade é uma coisa boa. Agora eu vou dizer uma coisa que você que foi professor e eu que o sou gosto. Né? A autenticidade é decisiva para que eu possa dar valor àquilo que faço. Tirar 10 numa prova que você ou eu colamos não tem o mesmo gosto que tirar 5 numa em que você tem aquilo como resultado do esforço. É verdade. Aquilo que é mera simulação, é mera simulação. Os gregos antigos chamavam de quimera. Né? Quimera, que era um monstro fantasioso. Né? Portanto, a percepção quimérica. Os hinduístas chamam de Maya, a ilusão. Então, essa forma que, de um lado, nos atrai, nos favorece, nos encanta, como eu dizia, e por outro lado, também pode nos iludir, né, nos enganar, ela é algo que nós temos que tomar uma decisão. Afinal de contas, quem serve quem? Pois é.